Oi, hoje nós vamos falar sobre trompas obstruídas. Eu sou o Daniel Diógenes, diretor técnico da Clínica Fert Baby Ceará. A obstrução tubária é uma das principais causas de infertilidade mundiais e, sobretudo, em países em desenvolvimento como o Brasil. A principal causa das obstruções tubárias são bactérias que ascendem da região genital inferior, chegam às trompas, danificam essas trompas e provocam o fechamento das mesmas. A endometriose é uma outra causa importante de obstrução dessas trompas. E qualquer processo que gere inflamação na região de útero e trompas pode danificá-las. O grande problema é que a obstrução tubária, na grande e imensa maioria das vezes, não tem uma resolução. Quando a trompa fecha, quando a trompa tem sua obstrução, via de regra, ela tem um dano, ela é danificada permanentemente. Então, não é só o fechamento da trompa em si, como se simplesmente nós pudéssemos desobstruí-la. A trompa obstruída, ela tem a lesão de todo o seu epitélio, de toda a sua estrutura interna e externa. Portanto, na maioria das vezes, essa obstrução é permanente. Não existem técnicas cirúrgicas, uso de medicações que consigam reverter essa obstrução. Isso quando se tem uma obstrução verdadeira. Existem casos em que uma pequena quantidade de muco, uma rolha de muco obstrui a trompa, o muco que é produzido pelo útero, obstrui essa trompa e depois de um exame como, por exemplo, a estereossalpingografia, essa trompa consegue ser, entre aspas, desobstruída. Na verdade, ela não tinha uma obstrução, ela tinha uma rolha impedindo a passagem do espermatozoide. Mas quando se fala em obstrução verdadeira de trompas, via de regra, cirurgia ou medicação não resolve. É possível tentar-se por meio de laparoscopia, que é a cirurgia por vídeo, a remoção de aderências que estejam ao redor dessa trompa para tentar recuperar essa trompa. Isso quando aderências provocam a obstrução. Quando a trompa em si está obstruída, é praticamente impossível você fazê-la funcionar normalmente. Por isso que na grande e imensa maioria dos casos, as cirurgias não têm sucesso quando se tentam desobstruir uma trompa. E a grande maioria das vezes, essas pacientes que têm a obstrução das duas trompas teriam que se submeter a técnicas de fertilização in vitro, a técnicas do bebê de proveta. Quando se tem apenas a obstrução de uma das trompas, não há problema nenhum, porque se a outra trompa funciona bem, essa paciente, essa mulher pode engravidar espontaneamente porque tem uma trompa que funciona, então basta ela ovular do lado que tem a trompa funcionante. Um outro questionamento muito grande das pacientes é que elas costumam ouvir falar que após o exame da estereossalpingografia, ela consegue desobstruir uma trompa e, portanto, engravidar. Voltando um pouquinho ao que eu falei no início do vídeo, na verdade, o exame tiraria a rolha de muco que poderia estar causando uma dificuldade para engravidar, mas não tem o potencial, o poder de desobstruir uma trompa que está realmente obstruída. Mas dados científicos mostram que, em determinados casos, após a estereossalpingografia, essa gravidez pode chegar. Mas entendam, não porque ela desobstruiu uma trompa, mas sim porque o muco que estava impedindo a passagem do espermatozoide foi retirado pela pressão do contraste. A lição que fica e a mensagem que fica é que, em casos de obstrução verdadeira de trompas uterinas, na grande e imensa maioria dos casos, não há reversão, é um dano definitivo. E essa trompa não terá mais condições de ser útil para uma gravidez natural. Então, essas mulheres teriam que se submeter a técnicas de fertilização in vitro. Em alguns casos, é possível a remoção de aderências dessas trompas, que seriam provocadas pelos processos inflamatórios, como a endometriose e as doenças inflamatórias pélvicas, e aí você consegue tornar essa trompa, sem a presença da aderência, voltar a ter a permeabilidade. Mas é difícil porque, em geral, a aderência volta e a trompa volta a fechar na região das fímbrias, na região final, em contato ali com o ovário. Portanto, o diagnóstico de obstrução de trompas, quando dado, tem que ser sempre confirmado, logicamente, e tratado da maneira adequada. Infelizmente, o tratamento de obstrução tubária é muito difícil e, felizmente, existe a fertilização in vitro que pode superar o dano da trompa. A primeira fertilização in vitro feita no mundo foi em uma mulher que tinha obstrução tubária bilateral, ou seja, a técnica de fertilização in vitro surgiu com o intuito de tratar esse tipo de problema, lá em 1978.
Um abraço.